Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Davi Albino do canal Erudição Crônica e hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Então, recentemente, a mídia, olha só, já começo outro vídeo falando da mídia novamente. A mídia, ela tem recentemente falado sobre ondas de protestos e manifestações pelo mundo. Ela tem falado bem pouco, claro, eu não sempre vejo a televisão falando isso, a mídia tradicional e tal, ou então alguns sites de notícia, mas ela tem falado ultimamente dessas coisas, de protestos, manifestações e guerras. E é muito importante que nós prestemos atenção naquilo que acontece no mundo. Por quê? O que acontece no mundo, o que acontece, por exemplo, na Europa, pode acontecer a mesma coisa na Oceania, pode acontecer a mesma coisa na Ásia, porque os motivos que levam um grupo, uma pessoa a fazer algo em um lugar, são os mesmos motivos que levam uma pessoa a fazer a mesma coisa em outro lugar. Porque o mundo ele é globalizado. Então, uma coisa que acontece aqui, ela pode acontecer em outro lugar. E não só poder acontecer, mas afetar. A questão de afetar. Uma coisa que acontece em um lugar pode afetar outro lugar. Por exemplo, uma crise econômica que acontece num lugar pode afetar outro lugar. Uma crise social, uma crise política. Ou então, uma doença, por exemplo, uma doença que surge em um canto do mundo, ela pode afetar outros cantos do mundo. Um vírus, por exemplo, é o que nós vemos nesse período atual. Então, uma coisa que nós devemos nos preocupar bastante. Então, essas desgraças, como eu falei, além dessas desgraças, ocorrem também as guerras. As guerras, elas são, para mim, elas são o pior de tudo. Porque a guerra, ela é o pacote completo, sabe? Ela é o pacote de desgraças. Porque, assim, uma guerra, ela causa desestabilidade política. E aí tem sempre uma crise econômica por conta disso, né? Nós temos também porque a destruição de campos de plantação, de criação de gado e tal. Então sempre vai ter um problema na questão econômica. E aí o que acontece? Causa fome. E com fome nós temos mortes. Temos as mortes por conta da fome em si, e nós temos as mortes por conta da violência. A violência aumenta, as pessoas começam a roubar para comer, a matar, certo? E aí, com todo esse caos instaurado, com toda essa situação caótica, nós temos o problema do saneamento, nós temos o problema da questão da doença. As doenças começam a se espalhar, tá? Então, assim, uma coisa, ela leva a outra. Isso é como um efeito dominó. Como que surgem as guerras? Eu tinha feito um vídeo sobre o 11 de setembro, e nesse vídeo eu falava que as grandes potências, elas, para poder começar uma guerra, elas simplesmente implantam movimentos políticos dentro de países de terceiro mundo, países como o Brasil, por exemplo, a América Latina, nosso continente, a América Latina, a África ou aquela parte da Oceania, eles colocam movimentos a fim de causar um atrito, né, com o governo local. Que assim eles podem tentar mudar o governo e colocar um governo que seja adepto às suas ideias, que aceite a sua dominação, ou então fazer com que o governo continue, mas ele simplesmente mude suas políticas em relação a alguma coisa, para que assim essa potência venha se beneficiar. E assim também, né, continuar a questão da dominação. E não é só assim, tá? Eu falei das guerras, né? Perguntei como que começam as guerras. Então, vamos falar dos grupos, né? Os grupos. Nesses grupos, eles conseguem criar esses conflitos e eles conseguem lucrar bastante com esses conflitos. E quando eu falo lucrar, não estou falando simplesmente lucrar com o resultado final. Porque se eles financiarem um grupo, certamente, eu não digo certamente, mas assim, eles têm grandes chances de saírem vitoriosos. Esses grupos que eles criaram, porque estão sendo apoiados por grandes potências, estão sendo financiados e armados por grandes potências. Tem grandes chances de ganhar uma guerra ou um conflito. Mas assim, eles lucram não só com isso, mas eles lucram com a venda de arma durante esse processo, não só com o resultado final. E quando eu falo venda de armas, eu não estou falando simplesmente de armas boas, de simplesmente qualquer arma. A indústria bélica está fornecendo tantos tanques blindados, olha só, sei lá. Mas enfim, tantos blindados novos e tal. Não, é sempre o sucata, é sempre arma velha, sabe? Arma da Segunda Guerra Mundial.
aquelas armas que eles não vão usar mais para suas campanhas militares contra outras nações. É lixo. Então eles vendem o lixo que eles iriam descartar. É isso que eles fazem. Eles jogam o lixo pra gente, a gente compra. Toma essa porcaria aqui, esse pau e pedra para vocês se matarem com paus e pedras aqui ao olho da cara. E a nação ou o grupo vai lá e compra e eles acabam lucrando com isso. Eles vendem normalmente para esses grupos que, assim, é sempre a mesma história, né? São sempre as mesmas ideias, sempre os mesmos grupos, né? Grupos políticos que querem a liberdade contra uma ditadura, na verdade, ou então um grupo minoritário étnico, um grupo de uma minoria que vive numa região dominada por uma ditadura, ou então um simples grupo, simples, que não é tão simples, né? Às vezes até bem complexo, um grupo religioso que pensa em criar um Estado teocrático na região. E o que acontece? Acontece que a comunidade internacional, que é nada mais nada menos do que um grupo de países ricos que mandam no mundo, porque a comunidade internacional é formada pelos países do mundo, né? Eles sempre falam alguma coisa e tal em relação a uma coisa que acontece, como, por exemplo, no caso da doença que nós estamos vivendo aí. Mas, enfim, quando eu falo comunidade internacional, eu estou falando destes países ricos que são aqueles que realmente opinam. Aqueles que dão opinião e que a opinião deles é a verdade. A Europa Ocidental, por exemplo. Eles falam alguma coisa e o que eles estão falando é verdade. O que acontece? Esses países, essas nações, elas vêm e apoiam esses grupos que são apoiados por esses países que começaram a guerra. Até porque todos eles são imperialistas. Então o imperialista ele vai apoiar o outro. Eles estão no mesmo barco, na verdade. Eles estão no mesmo grupo. Eles são uma coisa só. Então, assim, eles apoiam esses grupos e aí o resto do mundo, as pessoas dos países do terceiro mundo que não estão próximos desses conflitos, que não sabem realmente o que está acontecendo, simplesmente vão apoiar. Não, realmente estão certos mesmo, é um grupo legítimo, né? É um grupo de rebeldes contra a dominação, contra uma ditadura. E o que acontece? Aí o país que começou esse conflito, ele pode atuar livremente na região, diretamente no caso, é aí que ele pode intervir, é aí que ele pode atuar, é aí que ele pode levar seus soldados, seus militares para lá, para terminarem o trabalho, até porque às vezes os grupos não são tão fortes, os grupos que eles criam não são tão fortes e como eles têm mais armamento, eles têm um exército mais bem preparado, eles conseguem acabar com a guerra em pouco tempo. E aí eles são vistos não só pela comunidade internacional, não só pelo mundo todo, mas também pela população que ele vive, porque a população fica dividida, fica debaixo do fogo, fica naquela guerra toda, sabe? Fica perdida. Eles são vistos como heróis, como salvadores, como aqueles que levam a democracia e a liberdade para o mundo. Então eles são vistos como realmente salvadores. Um exemplo disso é o que acontece na Síria nesse exato momento. Na Síria existe um grupo chamado Grupo da Libertação da Síria. E esse grupo ele é apoiado pela Turquia. A Turquia é a Turquia que está financiando o Azerbaijão na guerra contra a Armênia. Sim, a Turquia ela está envolvida em diversos conflitos naquela região do Oriente Médio, financiando diversos grupos. E essa guerra na Armênia é uma guerra assim, desigual. Porque, por exemplo, a Turquia é uma potência, então ela se meter numa guerra entre dois países pequenos e financiar um país para a destruição do outro é uma covardia. Mas isso acontece no mundo, né? Mas enfim, e é uma coisa interessante porque assim, a Turquia é a mesma Turquia que fez um genocídio na Armênia. Sim, existia um genocídio armênio. Acontece que ninguém fala disso, as pessoas preferem falar de holocausto. O holocausto foi uma coisa que aconteceu e tal, e que acabou com os judeus lá na região da Polônia, da Europa Central. É até bom para eles falarem bastante do holocausto, porque vai explorar aquela ideia de Israel que sofreu muito na mão dos nazistas, então nós devemos apoiar Israel e tal. E é uma coisa que é bem pregada pelos brasileiros até. Na verdade, nós temos visto vários protestos com as pessoas com a bandeira de Israel. Mas enfim, o assunto do vídeo não é Israel. E o que acontece? Ninguém fala disso, até porque a Turquia ela pertence à OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Atlântico, eu acho que eu falei Atlântico sem querer. Mas enfim,
não tem problema. E nesse grupo, quem faz parte desse grupo militar? Estados Unidos, Inglaterra, enfim, esses países poderosos que nós conhecemos. E a Armênia, que está sofrendo nesse caso, né, nesse conflito, ela faz parte da OTSC, que é um grupo que a Rússia lidera, ou seja, a Armênia é aliada da Rússia. E assim, uma coisa que acontece no mundo, uma coisa que ocorre no mundo nesse momento, é uma tensão entre a Rússia e a OTAN. A Rússia e a OTAN, eles têm uma tensão. E quando eu falo mundo, assim, uma coisa que acontece no mundo, né, uma coisa que está acontecendo, eu não me refiro ao mundo completo, né, ao mundo inteiro. Até porque senão poderia envolver outros grupos aqui que existem pelo mundo. Não, quando eu falo mundo, eu falo dos países do norte, os países que realmente mandam no mundo, os países realmente importantes. Até porque nós aqui no sul do mundo, né, e eu até acredito que isso seja uma questão de que eles têm uma ideia de superioridade étnica, mas enfim, eu posso deixar isso, a questão de etnia, para outro vídeo. É uma coisa que eu quero realmente fazer, eu que realmente quero fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, eu não vou ficar deixando expectativa aqui não, criando expectativa, porque talvez eu nem faça. Mas enfim, nós aqui fomos feitos para ser escravos, nós somos apenas os explorados. Eles são nossos exploradores e nós somos os explorados. Por exemplo, nós lutamos, não só, quando falo nós, não só os brasileiros, mas também pessoas da África, por exemplo, foram mandadas para lutar nas trincheiras da guerra deles, né? Das guerras mundiais, das grandes guerras. As pessoas foram levadas para lutar por eles. Então, assim, nós só servimos para isso. Mas, voltando aqui, tô falando de mundo, tô falando desse conflito que existe entre a Rússia e a OTAN. E assim, esse conflito, eu creio, a minha visão, é um conflito, existe um conflito bélico realmente, não é só um conflito ideológico, não. Existe um conflito bélico, e esse conflito bélico, ele é um conflito oculto. Eu creio que existe uma guerra que está por trás dos bastidores. Ninguém sabe, as pessoas não sabem porque as pessoas não pesquisam também, né? Mas, assim, as pessoas realmente não têm, no mundo não tem aquela ideia de ir atrás das informações. Não que eu tenha informação de nada, privilegiado de nada, não, até porque os meus vídeos eles só são um pouco compridos, nem tanto compridos assim, eu faço um vídeo aqui de 10 minutos, mas porque existem coisas, eu fiz um vídeo de 17 minutos há um tempo atrás. Se não porque eu saiba de muita coisa, mas porque existem muitas coisas, eu sou superficial. Mas é aquilo, as pessoas não têm coragem de pesquisar nem o superficial, não existe essa cultura. Mas, voltando aqui, eu creio que existe um conflito. E podemos provar que existe um conflito. Não podemos provar, né? Mas existem evidências de que existe um conflito oculto. Por exemplo, eu tinha falado da Armênia, que a Armênia está em guerra com o Azerbaijão. E eu falei que a Armênia é aliada da Rússia, certo? Acontece que a Rússia é o país mais importante no grupo de aliados dele. A Rússia é que realmente manda ali. E esses países são dependentes, têm uma certa dependência econômica da Rússia. As pessoas saem de suas terras, as pessoas saem da Bielorrússia, as pessoas saem do Cazaquistão para viverem na Rússia, para trabalharem na Rússia. Até porque nesses países nós temos um grande número de pessoas da etnia russa ali, né? Então, assim, eu falo de uma guerra porque quando tem um conflito nesses países, como, por exemplo, a guerra da Armênia, ou, por exemplo, o que aconteceu na Ucrânia, o governo da Ucrânia ele mudou drasticamente a sua visão, né? Hoje em dia o governo da Ucrânia é uma coisa, né? E acontece uma guerra na Ucrânia, lá naquela região de Donetsk, eu acho que o nome é esse, né? Mas enfim, uma guerra que ninguém fala, as pessoas não falam da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia está junto com a OTAN, a ideia dela segue, compartilha das mesmas ideais, na verdade, e das chamadas revoluções coloridas que acontecem na Bielorrússia e no Quirguistão. Então, assim, o que acontece nesses lugares mostra que existe uma guerra oculta. Por quê? Uma guerra a esses países, um ataque aos aliados da Rússia, pelo fato da Rússia ser o país mais importante, é um ataque diretamente à Rússia, tá? É um ataque à Rússia. Derrubar os aliados da Rússia
é derrubar a Rússia. Isso é para mostrar que existe realmente uma guerra entre eles. Existiu até um fato, alguma coisa aconteceu, se não me engano foi em 2015, eu não me lembro muito bem, que envolviam espiões da Inglaterra e espiões russos, aí tinha uma questão de morte entre eles e tal. E é que a gente até olha, assim, até lembra do 007, né? A gente lembra desses filmes de espiões e tal, esses filmes famosos. Eu acabei fazendo propaganda aqui sem querer. Mas tudo bem. E para mostrar, para provar, isso é o que prova que realmente existe um conflito entre eles. E isso é algo muito interessante e algo muito importante que nós vemos a prestar atenção nessas coisas. Por que vimos a prestar atenção nessas coisas? Primeiro, pelo que eu disse, a Europa é o centro do mundo. Então, se estourar uma guerra na Europa, uma terceira guerra mundial, a gente vai estar lá, tá? O mundo é interligado e hoje em dia nós estamos mais dependentes deles e tal. Enfim, se estourar alguma coisa lá, por lá do centro do mundo a gente vai entrar, né? Vai ser pior do que assim. A Primeira Guerra Mundial envolveu alguns países lá da Europa, né? Mas ficou mais fechado lá. A Segunda Guerra Mundial envolveu o mundo inteiro realmente. O mundo inteiro realmente não, mas assim, todos os continentes se envolveram, com exceção da Antártida. Mas é aquilo, se você for pensar que a Antártida ela é dominada por esse povo, que eles têm um certo controle sobre a Antártida, então vamos botar aí também junto. Enfim, mas envolveu todos os continentes e talvez uma terceira guerra possa envolver o mundo inteiro. Então é muito preocupante, e também porque mesmo que não haja uma guerra mundial agora, por conta dos conflitos deles, é importante que nós vamos prestar atenção porque isso pode afetar diretamente a nós. Sim, eu não poderia deixar o Brasil de fora desse vídeo, não poderia fazer um vídeo, falar de guerras que acontecem, sem falar do Brasil, embora eu já tenha falado do Brasil no outro vídeo, né? Eu falei dessa questão da Venezuela, na Colômbia e Brasil e Venezuela. Que o Brasil e a Colômbia estão sendo empurrados para uma guerra contra a Venezuela em nome do imperialismo. E é aquilo, né? Você que gosta, você que quer que o Brasil entre em guerra para acabar com o governo do Maduro, a ditadura, cara, você tem que entender que você que vai para a luta, cara, não são os americanos, mas eu vou em nome da liberdade e tal. Você vai para a guerra em nome dos interesses americanos, entendeu? Que estão fazendo embargos na Venezuela, estão destruindo aquele povo, aquela nação. Então assim, você vai, e aquilo, o Brasil vai, imagina, o Brasil entra numa guerra, você vai entrar numa guerra, e nós vamos, mesmo que possamos sair de lá vitoriosos, né? Que eu acho que não existe vitória numa guerra dessa, uma guerra no continente, aqui não existirá vitória, mas enfim, só a derrota, nós vamos perder, até porque nós nem temos recursos suficientes para poder entrar numa guerra. Eu tinha feito até um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, olha, até confundi aqui, sobre os materiais, as armas que o Brasil possui para uma guerra. Eu me inspirei naquele site Global Firepower, eu tinha deixado até na descrição, o vídeo tem um bom tempo, e lá eu mostrei que o Brasil, mesmo tendo um grande exército com muitas armas, não tem defesa aérea nenhuma, e a Venezuela tem muitos aviões de voo alto e nossos sistemas antiaéreos não são capazes de neutralizá-los. Então, assim, ficaria muito difícil para nós numa guerra dessa. Mas é aquilo, nós não teremos uma vitória mesmo se ganharmos, porque nós vamos sair de uma guerra com sangue nas mãos, sabe? Sairemos de uma guerra com sangue nas mãos. Esse sangue é igual sangue de mosquito quando você mata, sabe? Tem um mosquito gordo no seu quarto, quando você acaba de acordar ou quando você vai dormir, que está te perturbando, está picando você, e aquele mosquito gordo cheio de sangue, você vai lá, mata o mosquito e fica aquele sangue nas suas mãos. Só que aquele sangue não é o sangue do mosquito que você matou, aquele sangue é o seu próprio sangue, ou o sangue das pessoas que estão na mesma casa que você, o sangue da sua família. Entende? Então é aquilo, e eu vou fechar esse vídeo, eu quero fechar esse vídeo com uma pergunta. Você realmente quer, você realmente deseja que aconteça no Brasil o que acontece com os outros países no mundo? Você quer que o Brasil vire uma Ucrânia da vida? Você quer que o Brasil se torne uma Bielorrússia da vida? Se bem que lá não está tendo conflitos assim, mas enfim. Você quer que o Brasil realmente vire uma Síria? Você quer transformar a América Latina no Oriente Médio? É sério? É uma pergunta que eu faço para você. E é o que vai acontecer se nós não nos posicionarmos.
em relação a isso. Se nós não nos posicionarmos, é o que vai acontecer.